Olá, tudo bem? Bom dia. Bom, a gente vai para o nosso 10º vídeo agora e a gente vai continuar falando sobre religião. Não qualquer religião, não qualquer coisa sobre religião, mas Harriet Martineau falando sobre o que observar e como observar elementos ligados à religião. Nesse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês o Como Observar Morais e Costumes, da Harriet Martineau. Bom, esses vídeos que eu tenho gravado são vídeos curtos, são vídeos de leitura dessa obra que eu traduzi, que foi publicada em 2021. Nós já estamos quase no finalzinho do ano, né? Já estamos no dia 18 de dezembro. E esses vídeos, eles têm um intuito que é trazer um elemento, mostrar a Harriet Martineau de uma forma bem acessível, leve, né? Às vezes a pessoa não tem acesso ao livro, mas vai se interessar ouvindo a leitura sobre Harriet Martineau, abrindo-se um debate com alunos de ciências sociais ou outros alunos interessados. Bom, vamos lá então. E eu disse no último vídeo, no vídeo 9, né, onde a gente estava lendo sobre a página 102, uma introdução sobre a religião, né, que eu iria falar com vocês sobre o clero nessa parte agora. Porque a Martineau falou na página 102 a respeito das igrejas e como é que até a arquitetura mostra para a gente algo sobre as igrejas, se elas são democráticas, se elas são hierarquizadas, como é que são as morais que são predominantes em cada tipo de igreja. Bom, sobre o clero, ela vai começar a falar, na versão que eu traduzi e editei, né, nesse ano de 2021, na página 105, e é sempre um trecho pequeno, né, porque é um tópico dentro de um capítulo. Então, um tópicozinho assim bem curto, mas é interessante. Eu vou ler para vocês a página 105, a página 106 e um trechinho da página 107. Vamos lá. Na medida em que eu for lendo, eu vou parando também para a gente discutir algumas coisas. O importante é que o vídeo seja um espaço para a gente continuar esse debate depois nos comentários, tá? Próximo das igrejas vem a consideração sobre o clero. O clero é usualmente o potentado secundário de um país jovem. Em um jovem país, a força física e aquela que vem representá-la é o primeiro grande poder, e o conhecimento é o próximo. O clero é formado pelos primeiros homens instruídos de cada nação, e quando as transmissões do conhecimento são apenas emitidas de uma fonte e a chave está nas mãos do clero, eles desfrutam com razão, inevitavelmente, de um alto grau de consequência. O conhecimento se espalha externamente e é tão impossível para o homem represá-lo quanto para o idiota parar o Danúbio por encher o estreito canal em sua origem com suas grandes botas, chorando enquanto, como as pessoas perguntarão quando o Danúbio não vier, entre parênteses. Desculpa, entre aspas, à medida em que o conhecimento se torna difuso, a importância do clero declina. Se essa importância é para ser preservada, deverá ser pelo seu alcance de mesma superioridade em morais, nas quais o clero uma vez deteve intelecto. Onde o clero é agora uma classe estimada, é de fato com base na suposição dessa superioridade moral, uma reivindicação para cuja justificação seria irracional olhar, e para o confisco do qual o clero deve ser menos culpado do que aqueles que esperam isso, em virtude de uma profissão, que qualquer classe de homens deva ser melhor do que as outras. A excelência moral não tem consideração para classes e profissões. E a religião, não sendo uma busca, mas um temperamento, não pode de fato ser profissionalmente cultivada com vantagem pessoal. Ficará a cargo do viajante notar se isso é mais ou menos entendido onde ele viaja, se o clero é visto com indiferença, como meros homens profissionais, ou se eles são reverenciados pela sua suposta santidade, ou por sua superioridade real em aprendizado, ou se o caso usa o aspecto mais baixo de todos, quando o clero é apenas o malabarista e o mestre de fantoches da multidão. Então ela vai elencando, né? É um estilo da Martineau esse, o de elencar várias situações, várias possibilidades, o que ela vai chamar de classificações em outro momento. Uma consideração paciente disso conduzirá para uma conclusão muito segura quanto ao progresso que as pessoas têm feito em conhecimento e a liberdade espiritual que o traz. Olha que interessante, ela associa o conhecimento à liberdade espiritual.
uma liberdade que é de uma vez só uma virtude e uma causa de virtude. Então, se o clero detém o conhecimento, a liberdade espiritual é pequena. Se o clero é mais um ente, né, que vai disseminar esse conhecimento, se esse conhecimento vai ser horizontalizado, se ele vai ser distribuído, se ele não vai ser concentrado, então a gente tem uma relação diferente também com esse clero. O observador deve notar o que o próprio clero considera ser sua função. Então, o segundo elemento, né, no parágrafo seguinte, ela vai falar, além de qual o papel do clero naquela sociedade, como ele é visto, há que se perguntar também, o observador deve entender como é que o clero enxerga a sua função, como é que ele deveria, do seu ponto de vista, desempenhar essa função. Seja para guiar as mentes individuais ou para cultivar estudos teológicos e outros, com o intuito de colocar os resultados deles à disposição das mentes com as quais eles têm que lidar, ou para expressar em adoração os sentimentos daquelas mentes, ou para influenciar as instituições sociais pelas quais as mentes das pessoas são modificadas, ou para fazer quaisquer outras das muitas coisas que os sacerdotes de diferentes países e eras e credos têm, por sua vez, incluídos nas suas funções. Ele notará, ele aqui, o observador, né, se são mais como os brahmanes tirânicos, que de um golpe, por declarar a instituição da casta ser da autoridade divina, obtiveram controle sem limites sobre 1000 gerações, sujeitando todos os intelectos e todas as mãos para uma rotina que poderia ser facilmente dirigida aos 40.000 da raça sacerdotal favorecida. Ou se são como o clero cristão da Idade das Trevas, e aí, lógico, ela está fazendo uma referência ao feudalismo, né? Uma parte dos quais teve o dever de aprender os mais profundos segredos dos mais orgulhosos e humildes. Então, obtendo os meios de fazer acontecer quais eventos desejavam, tanto na vida pública quanto na privada. Ela, em diversos momentos da obra, ela vai falar sobre a confissão como um poder. Então, ela fala que o clero católico vai ter poder sobre os mais poderosos, porque as mulheres, as empregadas, os empregados, enfim, todo mundo conta o que acontece. Então, eles acabam tendo poder através da confissão. Ou se são como tais estudantes, como têm sido conhecidos no mundo teológico, homens que não têm cruzado o limite de suas bibliotecas por 18 anos e que estão satisfeitos com suas vidas, se eles foram capazes de elevar a ciência bíblica e lançar qualquer nova luz sobre a história sagrada. Ou se são como o clero americano dos dias atuais, cujos esforços são direcionados em direção à arte da pregação. Ou se são semelhantes aos ministros da igreja estabelecida na Inglaterra, que são politicamente representados, e amplo número daqueles que empregam sua influência para os propósitos políticos. Cada um desses tipos de clero, olha só a tipologia empática relativista de novo da Martineau. Ela está falando da contingência, ela está falando de como é que isso pode ser classificado num âmbito geral, né? Como é que cada um desses tipos de clero demonstra para a gente um comportamento social, uma relação do indivíduo com a sociedade, uma predominância de morais. Bom, cada um desses tipos de clero deve ser produzido por um estado particular de sociedade e não pode pertencer a qualquer outro. Os hindus devem estar em um baixo grau de civilização e afundados em uma superstição mortal ou não tolerariam nenhum brahmane. Os povos de 4 séculos atrás devem ter dependido unicamente dos seus sacerdotes para conhecimento e direção, ou não teriam se submetido às suas práticas inquisitoriais. A Alemanha deve ter avançado longe em sua apreciação de pesquisa filosófica e crítica em teologia, ou não deveria ter tais estudantes devotados como ela pode gabar-se. Os americanos não podem ter alcançado qualquer elevada prática de liberdade espiritual ou não poderiam seguir pregando tão zelosamente como eles fazem. Os ingleses não podem ter totalmente entendido ou tomado para o coração os princípios da reforma, os quais por tanto tempo foram seu tema de louvor, ou não promoveriam a hierarquia política no seio da sua igreja. Bom, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre como a Martineau aborda o clero no livro, né, como observar morais e costumes. Eu vou trazer também uma discussão sobre superstições e suicídio, vou tentar gravar mais 2 vídeos na sequência, e queria que vocês dissessem como é que essa leitura impacta na visão de vocês sobre as ciências sociais, sobre a sociologia, ou sobre a investigação, por exemplo, da ciência da religião, né? É isso, nosso vídeo já está chegando ao final.
a intenção é que sejam vídeos curtos, mas é sempre um prazer falar com vocês um pouco sobre Harriet Martineau e também gravar esses vídeos no sentido da leitura, da abertura do debate, né? É lógico que é sempre um tormento ter que mexer com a técnica, com a tecnologia, por isso que eu deixo o vídeo solto, livre, sem nenhuma produção mais elaborada. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.